Salve, salve, meu inscrito, minha inscrita e você que visita o meu canal. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Francisco Souza e estou trazendo agora para a nossa playlist de função do primeiro grau mais um vídeo e o tema da aula de hoje é estudo do sinal. Bom, pessoal, o que significa exatamente estudar o sinal de uma função? Estudar o sinal de uma função qualquer é determinar para quais valores reais de x os valores de f de x são positivos, negativos ou nulo. No caso da função afim especificamente, como ela tem apenas uma raiz, então realmente um único valor de x que vai fazer com que a gente tenha uma imagem, ou seja, um f de x nulo. Mas aqui a gente vai procurar, pessoal, o que a gente vai fazer de fato é procurar dentro do conjunto domínio, ou seja, dos valores de x, quais são aqueles que ao serem substituídos na lei de formação da nossa função, vai produzir imagens, ou seja, valores de y positivos, negativos ou nulo. E a melhor maneira da gente fazer isso é analisando um esboçozinho do gráfico que a gente vai fazer, que a gente vai trabalhar. Porque com ele a gente consegue ter uma situação, uma visualização mais ampla do que está acontecendo com a função, tá? Então o que é que a gente deve fazer para de fato estudar o sinal de uma função? Cumprir dois passos iniciais. O primeiro deles é encontrar a raiz da função e o segundo é a gente fazer esse esboço para que a gente possa respeitar a condição da função ser crescente ou decrescente. Então vamos lá para o nosso primeiro caso, que é quando a função for exatamente crescente, ou seja, quando o coeficiente a, aquele que está na frente do x, né, que a gente chama também de taxa de variação ou de coeficiente angular. Nosso primeiro caso vai ser quando este a for positivo, tá? Então aqui está o nosso esboço, aquele esboço do qual eu falei para vocês. A gente tem um gráfico apenas com o eixo x, né? Percebe que o eixo y não está desenhado aqui. E aqui a nossa função está crescente, ó. À medida que os valores de x aumentam, o nosso gráfico vai subindo, então é a função crescente. Aí você consegue observar aqui, à direita da nossa raiz, essa aqui é a nossa raiz, né? À direita dela, a gente possui as imagens localizadas acima do eixo x. Então as imagens são positivas. E à esquerda da nossa raiz, a gente tem o gráfico posicionado abaixo, então as nossas imagens serão negativas. E matematicamente, como é que a gente diz isso? Então vamos lá, quando x for igual a menos b sobre a, o que é que vai acontecer? Menos b sobre a é o nosso zero, né? A nossa raiz da função. Aqui em cima no card eu vou deixar a playlist para que você possa estar vendo esse conceito também nas outras videoaulas sobre esse tema. Mas como ele é igual à raiz, então o que é que acontece? Quando a gente substituir esse valor na lei de formação, a gente vai produzir exatamente o zero da função, ou seja, o f de x vai ser igual a zero. Mas quando o nosso x for maior do que menos b sobre a, ele estiver aqui, ó, à direita dele, então o que é que vai acontecer? A gente observa claramente que as imagens estão acima, então elas são imagens positivas, ou seja, valores de f de x positivos. E observe que quando a gente evolui aqui, ó, a gente está vindo para a direita, a gente vai produzindo todas as imagens localizadas aonde, pessoal? Acima. Então está confirmado aqui que nesse caso as nossas imagens serão valores positivos. E quando o x da gente for menor do que a raiz, ó, ou seja, localizado aqui do lado esquerdo, o que é que vai acontecer? A gente está visualizando que o gráfico está abaixo. Isso quer dizer que os nossos valores de f de x, ou seja, as nossas imagens, serão negativos. Observe que quanto mais a gente se afasta aqui pela esquerda, para valores negativos da nossa raiz, a gente tem aqui projetadas as nossas imagens todas abaixo, ou seja, confirmando aqui que todas elas são negativas. Isso que a gente montou aqui, pessoal, é o que a gente chama de quadro de sinais, tá? Então vamos para o nosso primeiro exemplo aqui. Eu vou trazer o nosso quadro de sinais como exemplo. Eu trouxe essa funçãozinha aqui, ó, f de x igual a 3x menos 15. O 3 é o nosso coeficiente angular, né, o nosso valor de a. Ele é positivo, então é exatamente o caso da função crescente. E o valor de b, que a gente chama de coeficiente linear, ele é negativo. Nós vamos precisar dos dois exatamente para o nosso primeiro passo aqui, que é encontrar o zero da função. Substituindo esses valores na fórmula, ó, vamos ficar aqui com menos 15 sobre 3, ou dividido por 3. Menos dividido por menos dá mais, e 15 dividido por 3 dá 5. Então aqui nós temos a nossa raiz. E aí você pode vir direto para o quadro de sinais agora, ó. É só substituir esse menos b sobre a pelo valor da raiz que você encontrou. Então, montando o nosso quadro de sinais, ó, quando x for igual à raiz, o nosso f de x, ou seja, a nossa imagem vai ser zero. Quando x for maior do que 5, as imagens serão maiores do que zero. E quando x for menor do que 5, as imagens serão menores do que zero. Para isso, eu vou fazer umas provas aqui, ó. Vamos começar exatamente escolhendo a nossa raiz. Aí, o que é que eu vou fazer para provar que a imagem é zero? Vou pegar esse valor de x e substituir aqui na nossa lei de formação. Fazendo isso, nós vamos estar calculando o f de 5. Substituindo, 3 vezes 5 menos 15. Então, ó, 3 vezes 5 tem prioridade aqui, ó, 3 vezes 5 é 15.
então f de 5 vai ser 15 menos 15, que é igual a 0. Então está aprovada essa primeira informação aqui do nosso quadro de sinais. Agora vamos escolher um número maior que 5, eu escolhi aqui o 7. E aí vamos substituir na nossa lei de formação. Então nós estaremos calculando quem? O f de 7. Então teremos f de 7 é igual a 3 vezes 7 menos 15. 3 vezes 7 é 21. Então f de 7 é igual a 21 menos 15. E 21 menos 15 é igual exatamente a 6. Então está provado aqui que quando o nosso x for maior do que 5, a gente vai ter imagem positiva, tá? No caso aqui, foi exatamente igual a 6. Agora nós vamos escolher um valor menor do que 5. Eu escolhi o 2. Vou repetir o mesmo processo. Vou calcular o f de 2. f de 2 vai ser 3 vezes 2 menos 15. 3 vezes 2 é igual a 6. Então, f de 2 é igual a 6 menos 15. E 6 menos 15 é igual a menos 9. Então, está aqui provado. Quando esse valor de x for inferior a 5, a nossa imagem vai ser negativa. Agora, nós vamos para o segundo caso, que é quando a gente tem a função decrescente, ou seja, com o nosso valor de a negativo. Olha o esboço do nosso gráfico aqui, galera. Ele tem um comportamento contrário. As imagens positivas, ou seja, acima do eixo x, elas estão determinadas aqui pelos valores de x que estão à esquerda. Já o ramo que está abaixo, ou seja, que vai produzir as imagens negativas, corresponde ao lado do gráfico que está à direita, ou seja, valores positivos. Mas vamos lá, vamos especificar isso aqui no nosso quadro de sinais. Quando x é igual a menos b sobre a, f de x vai ser igual a 0. Nesse caso vai ser assim, pessoal, tanto para crescente quanto para decrescente, né? Que a gente está falando da nossa raiz, que é exatamente ela que torna o f de x igual a 0. Mas como a gente viu aqui, ó, quando os valores de x forem maiores do que a raiz, ó, estão aqui do lado direito, o que é que vai acontecer? As nossas imagens são imagens negativas. E a gente observa, à medida que a gente evolui nos valores de x para a direita, então as nossas imagens alcançadas aqui estão abaixo e, consequentemente, são imagens negativas. E quando o nosso x for menor do que essa raiz, então a gente vai ter, como a gente percebeu aqui, ó, as imagens projetadas todas acima. Então são imagens positivas, ou seja, f de x é maior do que 0. E a gente observa isso aqui, ó. Quanto mais eu me afastar pelo lado esquerdo, as nossas imagens serão todas projetadas acima do eixo x, consequentemente imagens positivas. Ok, galera? Então vamos para um exemplo também. Está aqui o nosso quadro de sinal resumido. E a função que eu estou trazendo de exemplo agora é essa daqui, ó. f de x é igual a menos 2x menos 8. O nosso coeficiente angular, o nosso valor de a, ele é um valor negativo. Então realmente a função é decrescente. E o nosso coeficiente b, o nosso coeficiente linear, ele é igual a menos 8. Então, o primeiro passo, que é aquele que já sabemos, que é da gente encontrar o zero da função, substituindo esses valores na fórmula, nós vamos ter menos, aí o valor de b é menos 8, põe o menos 8 em cima, e o de a é menos 2. Então, aqui nós temos menos dividido por menos, que daria mais, mas tem o menos da fórmula, então ele volta a ser negativo novamente. Então, a nossa raiz, o nosso zero da função, é igual a menos 4. Então, o que é que a gente vai fazer agora? Montar o nosso quadro de sinais. Substituir aqui o menos b sobre a pelo valor da raiz que encontramos. Sendo assim, quando x for igual a 4, a gente vai ter a imagem igual a 0. Quando x for maior do que menos 4, as nossas imagens serão negativas. E quando x for menor do que menos 4, as nossas imagens serão positivas. Vamos à nossa prova? Primeiro o valor escrito aqui vai ser exatamente a raiz, vamos substituir na lei de formação e vamos ver que conseguimos obter o valor igual a 0. Então vamos calcular o f de menos 4. Então vamos ficar aqui com menos 2 vezes menos 4, menos 8. Menos vezes menos dá mais, 2 vezes 4 dá 8. Então f de menos 4 é igual a 8 menos 8, que é exatamente igual a 0. Confirmado aí então. Agora vamos escolher um valor maior do que menos 4. O valor que eu escolhi aqui foi menos 1. Substituindo esse menos 1 na nossa lei de formação, f de menos 1 vai ser igual a menos 2 vezes menos 1, menos 8. Menos 2 vezes menos 1, menos vezes menos dá mais, 2 vezes 1 dá 2. Então f de menos 1 é igual a 2 menos 8, e 2 menos 8 é igual a menos 6, ou seja, obtivemos aqui uma imagem negativa, tá? E agora vamos pegar um valor menor do que menos 4. Eu escolhi aqui o menos 6. Substituindo, calculando o f de menos 6, vamos ficar aqui com menos 2 vezes menos 6, menos 8. Menos vezes menos novamente vai dar positivo, 2 vezes 6 dá 12. Então, f de menos 6 vai ser igual a 12 menos 8, e 12 menos 8 é igual a 4, ou seja, quando nós escolhemos um valor menor do que a nossa raiz, nós obtivemos aqui uma imagem positiva. Beleza, pessoal?
Bom pessoal, esperamos que vocês tenham curtido o nosso vídeo. Se você curtiu, deixa teu like, é muito importante pessoal, para que o YouTube consiga entender o nosso conteúdo como relevante e divulgar com mais pessoas. E observa a tua inscrição, se estiver inscrito, beleza, se não estiver, se inscreve e principalmente galera, ativa todas as notificações para estar recebendo a continuação dos vídeos sobre esse tema e muito mais conteúdo matemático de qualidade e gratuito para você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.